Livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12. Versículo 11, 1 Samuel, versículo 11. 1 Samuel 3,11. Eu gostaria de trazer uma mensagem nessa noite, em nome de Jesus, sobre filhos, sobre criação de filhos. Eu já preguei sobre esse assunto aqui outra vez, mas eu dei ênfase assim na questão do ensino da palavra, da oração, do exemplo, de como nós como pais devemos criar os filhos na palavra do Senhor, ensinando eles no caminho de Deus, para serem salvos, para serem maduros espiritualmente. Hoje eu já quero, em nome de Jesus, trazer uma mensagem mais voltada para a questão de orientação para a vida, de como preparar o filho para a vida, para ser um homem de Deus e também um cidadão de bem, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que anda como um verdadeiro cristão, que tem caráter, que sabe andar da maneira que agrada a Deus. E eu quero especificar também a questão da disciplina, de como nós devemos criar os nossos filhos na disciplina e no temor do Senhor, orientando eles a viver uma vida que agrade a Deus. Então veja aqui, irmãos, esse texto tem um ensinamento maravilhoso para nós. 1 Samuel 3:11. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe timirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli, que era o sacerdote, tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Olha só o que aconteceu aqui. Deus prometeu julgar duramente a casa de Eli, que era o sacerdote. E Deus usa palavras duras aqui contra ele, de juízo, por causa do seu pecado. E qual era o pecado de Eli? O que ele fez de tão grave? O que ele fez de tão sério, que desagradou tanto a Deus, que entristeceu tanto o coração de Deus? Na verdade, foi o que ele deixou de fazer. Veja novamente aqui o versículo 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Por quê? Pela iniquidade que ele bem conhecia. Olha, ele sabia o que estava acontecendo, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu, ele não disciplinou, ele não repreendeu os seus filhos. E Deus julgou duramente a vida daquele homem por causa disso. Se você voltar um pouquinho e ler 1 Samuel 2:22, você vai ver o que aconteceu. Diz assim: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Olha só, tinha relações sexuais com as mulheres que serviam no templo, na porta da tenda da congregação. Era o templo onde eles adoravam a Deus. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Alguém pode até pensar assim: mas ele não repreendeu. Ele falou isso aqui com os filhos, mas os filhos continuaram pecando e ele não fez mais nada.
Ele não disciplinou, ele não agiu como deveria agir, ele não puniu os seus filhos. Ele deixou rolar solto aquilo ali. Ele não agiu como um pai, que o pai tem a responsabilidade sobre o filho. E ele não agiu como um pai, ele foi omisso diante de Deus na sua função de pai. E Deus o puniu duramente por causa disso. E esse texto aqui eu usei como base, irmãos, para a gente ver como isso é sério diante de Deus. E aí eu fico pensando, será que nós, como pais, nós estamos cumprindo o nosso papel de pai? Eu quero que você reflita hoje nisso, porque isso é sério. Você viu como isso é sério diante de Deus? Você está cumprindo bem seu papel de pai, seu papel de mãe? Nós estamos aqui, irmãos, porque nós precisamos crescer, aprender de Deus como agradar o Senhor. E isso aqui é uma coisa que agrada a Deus. Então eu quero que você nessa noite reflita o tempo todo, vá refletindo para casa, reflita durante a semana, como você tem sido como pai e como mãe, se você tem agradado a Deus. E se você vê que não está agradando a Deus, se corrija, mude de atitude, porque Deus vai cobrar de nós. Porque Deus nos deu uma responsabilidade, irmãos, e muito séria, não é brincadeira. Filho é uma grande responsabilidade. As pessoas hoje fazem filhos como quem pega um cachorro e um gato para criar, sem nem temor a Deus, sem nenhuma responsabilidade, vão criando as crianças de qualquer jeito. Pensa que ser pai, ser mãe, é só jogar um filho no mundo e pronto. E o menino se cria sozinho. Nós temos a responsabilidade de criar os nossos filhos no temor de Deus, na disciplina do Senhor. Se a gente não fizer isso, sabe o que vai acontecer? O diabo vai se aproveitar da nossa omissão e vai criar os nossos filhos no nosso lugar. O mundo vai disciplinar eles, o mundo vai ensinar eles, o sistema maligno vai moldá-los conforme a vontade do inimigo. E a probabilidade deles se tornarem pessoas más, filhos do diabo, será muito grande, a não ser que tenha uma intervenção sobrenatural de Deus para tirá-los das mãos do diabo e resgatar a vida deles. Mas se não, eles vão estar perdidos. E nós vamos ter culpa nisso. E Deus vai cobrar o sangue deles das nossas mãos. Porque Deus nos deu os filhos para a gente criá-los. E a gente não criou os nossos filhos no temor e na disciplina de Deus. Criou eles largados. E Deus vai cobrar de nós, irmãos. Não pense que isso vai ficar impune, não. Quando Deus dá uma responsabilidade, Deus chama para cobrar como foi que você agiu de acordo com a responsabilidade que Ele deu. Então esse assunto é muito sério, irmãos. É muito sério. E as pessoas não têm se dado conta do que tem acontecido no mundo hoje. E eu quero aqui, em nome de Jesus, antes de começar praticamente a mensagem, que eu dei só uma pequena introdução, eu quero ler para você uma pequena reportagem aqui, não vai tomar mais do que 5 minutos não. Uma pequena reportagem que foi publicada no site da Globo, no G1, na parte lá do Jornal Nacional. E essa reportagem, irmãos, eu fiquei de queixo caído. É difícil a gente que já vê tanta coisa se escandalizar, mas eu me escandalizei com isso, eu fiquei chocado com isso. E eu queria ler para vocês verem a que ponto a nossa sociedade está chegando. E o quanto os nossos filhos estão ameaçados, e o quanto eles são alvo do diabo. E às vezes nós não estamos apercebidos disso. Nós estamos dormindo, nós estamos sendo negligentes e a ficha parece que não caiu, a gente não entendeu o que está acontecendo ao nosso redor. Então eu quero ler isso aqui para vocês como uma forma de alerta. O título da reportagem diz assim: juiz autoriza mudança de gênero e nome para brasileira de 9 anos. Mudança de gênero, isso aqui é mudança de sexo.
e nome para brasileiro de 9 anos. Aí diz assim, decisão, o subtítulo, decisão é inédita, não tinha acontecido ainda, inédita para criança dessa idade nessa situação. Com a mudança nos documentos, a criança deixa de ser um menino para a sociedade e passa a ser reconhecida oficialmente como menina. Olha só o que foi que aconteceu. Eu vou ler aqui a reportagem para vocês, que ele dá um pouco mais de detalhes, só para a gente entender. A Justiça de Mato Grosso autorizou a mudança do registro de nascimento de uma criança de 9 anos que nasceu menino, mas se comporta e se vê como menina, na visão da criança. Foi um pedido da família, a família que pediu, depois do diagnóstico médico do transexualismo. Desde as primeiras brincadeiras, o mundo do faz de conta no quarto sempre foi cor-de-rosa. No começo, os pais estranharam o comportamento do filho mais novo, que agia como menina. E aí, entre aspas, a fala da mãe: tirava a bermudinha para ficar só de camiseta, para se sentir como se fosse um vestido, e sempre procurando as minhas roupas, sempre pegando as minhas maquiagens. No início eu pensei que era uma fase que ia passar, lembra a mãe. Quando a criança começou a frequentar a escola, a situação se agravou. Tinha aula de balé. Ela queria de todo jeito participar da aula de balé, mas não podia. Então ela começou a entrar em depressão. Por diversas vezes ela chegou em casa suja, urinada, por não aceitar ter que ir no banheiro masculino, conta o pai. A família começou a tratar o filho como ela, pelo menos dentro de casa, a própria família, e decidiu procurar ajuda. Achei um documentário, aí que eu descobri o que é transexualismo. Até então eu nunca tinha ouvido falar, diz a mãe. Ela é uma das 32 crianças atendidas no ambulatório de transtorno de identidade de gênero do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Os especialistas diagnosticaram o transexualismo, que é quando a pessoa não se identifica com o próprio corpo. Não é toda criança que tem todas as características que ela tem, de grande sofrimento, de uma identidade de gênero profunda, mesmo no gênero que ela se identifica, que não tem a ver com o sexo biológico anatômico dela, explica Alexandre Sader, psiquiatra da USP. Além do laudo dos especialistas, o juiz também fez questão de ouvir a criança. Foram 2 depoimentos em uma sala adaptada para o público infantil. A psicóloga usou objetos lúdicos para obter informações. E as conversas foram acompanhadas em tempo real para sanar todas as dúvidas. Estou terminando. O juiz aceitou o pedido da família para a mudança de nome e de gênero nos documentos. Uma decisão inédita para uma criança de apenas 9 anos nessa situação. Esse registro público ele não pode ser maior do que a própria pessoa que ele espelha. É o ato público que tem que ser corrigido para se moldar através dessa moldagem, dessa retificação, impedir situações de constrangimento para essa criança, diz o juiz Anderson Candioto. Com a mudança nos documentos, a criança deixa de ser um menino e passa a ser reconhecida oficialmente como menina. O corpo vai passar por transformações mais tarde, a partir da adolescência. Agora a criança diz assim: eu imagino que eu vou ter um esposo e 3 filhas meninas. E aí o repórter pergunta: vocês nunca se questionaram se foi cedo demais para tomar esse tipo de atitude? Aí o pai responde: o que importa para nós é a felicidade dela, a vida dela, a forma que ela vive. Não é querer maquiar e fazer o que a sociedade quer que ela viva. O importante é o que ela quer. O pai mesmo que falou isso. Irmãos, a gente fica tão chocado com isso que às vezes a gente sabe nem o que dizer. Parece que a ficha chega demora a cair. Que sociedade que nós estamos, irmãos? Você entendeu o que aconteceu aqui? A criança de 9 anos. Da onde que uma criança de 9 anos tem responsabilidade sobre si, numa questão dessa principalmente, e nem que fosse adulto? A gente sabe que de acordo com a palavra de Deus, isso aqui é pecado. E principalmente uma criança de 9 anos. E o juiz, baseado em laudos médicos,
autoriza a mudança nos documentos, a criança agora é oficialmente uma menina. E acham que fizeram um grande bem para aquela criança. Ou seja, a própria criança foi quem determinou o que ela queria ser. Ele disse que queria ser uma menina. E aí todo mundo aceitou que ele era uma menina, porque na cabeça dele ele achou que era uma menina. Quando na verdade isso aqui é um problema espiritual, emocional, que precisa de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, espiritual, para haver uma libertação. Porque Deus não faz isso, irmãos. Deus não cria um menino com uma menina no corpo de menino. Isso não existe. Isso é coisa que o diabo está colocando na cabeça das pessoas. Por que eu trouxe essa reportagem aqui? Para você ver o que o inimigo está tentando fazer nessa sociedade. Meu irmão, ele quer destruir as famílias, ele quer destruir os seus filhos, ele quer destruir todo tipo de valor familiar. Ele tem atacado duramente as famílias. Por que ele faz isso aqui? Porque ele, sabendo que destruindo a família, ele destrói consequentemente a sociedade e a igreja. E aí, hoje em dia, está se criando essa tendência cada vez mais, que é chamado de ideologia de gênero também. Se você não sabe o que é, deixa eu explicar. Que é o seguinte: hoje em dia não existe esse negócio de sexo masculino e feminino, segundo esse pessoal que defende a ideologia de gênero. Não existe masculino e feminino. Você que decide o que você quer ser, se você quer ser homem, se você quer ser mulher. E você decide isso ou definitivamente ou de acordo com o momento. Uma hora você diz que quer ser homem, agir como homem, outra hora você diz que quer agir como mulher. E aí depende da situação. E isso está se tornando cada vez mais aceitável. E sabe qual é a consequência disso? Destruição na família do papel de pai, do papel de mãe. Daqui a pouco, irmãos, não vai existir mais papel de pai e papel de mãe para muita gente, não. Vai se acabar essas funções que Deus criou. O referencial que a criança precisa ter de masculino e de feminino vai se extinguir nessa sociedade. Está caminhando para isso. Que referencial a criança vai ter? Porque não vai existir mais pai nem mãe. Você sabia, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que foi abolido o dia dos pais nas escolas? Agora é o dia do cuidador. Por que é o dia do cuidador? Porque tem crianças que têm 2 pais, têm 2 mães, então o argumento deles é que para eles não se sentirem ofendidos, não se pode ter dia dos pais, dia das mães. Veja só que ponto nós estamos chegando. Daqui a pouco vai ser proibido você chamar o seu pai de pai ou a sua mãe de mãe, porque senão vão dizer que você está sendo um preconceituoso. Porque você está discriminando as pessoas que não se identificam com esses papéis, que foram papéis que Deus estabeleceu. E veja que a família ela é toda alicerçada nisso, irmãos. No pai e na mãe. O pai tem o seu papel, a mãe tem o seu papel, cada um tem a sua função na família, na criação do filho, no exemplo que vai dar. Agora, imagina se isso tudo é destruído. Não há mais pai, não há mais mãe, não há sexo masculino, não há sexo feminino. Cada um faz o que quer, o que bem entende, o filho decide o que quer, com a idade que quer. E os pais aqui, como a gente viu, em vez de os pais determinarem o que os filhos têm que ser, a criança de 9 anos é que chega e diz o que tem que ser. E os pais aceitam, os médicos aceitam, o juiz aceita e muda o sexo da criança. Isso é uma abominação, isso é um absurdo. Agora veja a que ponto nós estamos chegando. Essa é a sociedade que está se formando aí. E nós estamos chegando num ponto que daqui a pouco Sodoma e Gomorra vai parecer um jardim da infância comparado aqui com a sociedade de hoje. Porque nós estamos chegando num nível, irmãos, que só a misericórdia de Deus por nós, só Deus para nos ajudar. Então nós temos que abrir os nossos olhos, irmãos, de como criar os nossos filhos para a glória de Deus. Agora eu queria que você abrisse aqui, livro de Hebreus, capítulo 12.
Hebreus 12. E tem muito mais coisa, viu, irmão? Se você for pesquisar na internet, você vai ver que hoje em dia o governo, os professores, muitas vezes, os médicos, tudo estão trabalhando a favor dessas coisas, os políticos. Tudo é o sistema maligno, influenciado por Satanás, trabalhando para estabelecer essas coisas. Pesquise na internet para você ficar a par disso tudo que você vai ver. Hebreus capítulo 12. Versículo 4. Eu quero ler esse texto aqui para mostrar essa realidade de Deus com relação a nós, como filhos de Deus, para a gente entender como Deus nos trata. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e aceita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Amém? Você entendeu como é que Deus nos trata como filhos? Às vezes as pessoas pensam que Deus é um Deus assim que nunca disciplina, nunca corrige, nunca exorta, está sempre passando a mão na cabeça, dizendo não está tudo bem, pode continuar assim, não tem problema, vai todo mundo para o céu, ninguém vai ser punido, não tem juízo, não tem nada, todo mundo pode fazer o que quiser, pode pecar à vontade. As pessoas pensam que Deus é assim. Mas a palavra de Deus diz claramente aqui, claramente, veja o versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Você é filho de Deus? Pois Deus corrige você porque Ele te ama. E se for precisar te açoitar, Ele te açoita. E o açoite de Deus, irmão, é para o nosso bem. Porque Ele nos ama. Amém? Deus, quando nos açoita e nos corrige, é para que a gente mude, para que a gente cresça, para que a gente melhore, para que a gente seja transformado, para que a gente se torne o homem e a mulher de Deus que Ele sonhou que a gente seja. Então Deus intervém, irmãos. Deus não vai deixar você andar do jeito que você quer. Deus não deixa a gente andar solto, largado, fazendo o que a gente bem entende, não. Deus, Ele cuida, Ele preserva pela nossa santidade, pela nossa maneira correta e pura de viver. Esse é o desejo de Deus para nós. E se for preciso corrigir com amor, Ele vai corrigir. Se for preciso usar a vara, Ele vai usar, pode ter certeza. E no momento da disciplina, dê glória a Deus. Agradeça a Deus, diga: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque se eu estou sofrendo aqui, e se não foi por consequência de pecado, mas você está na tribulação, está na provação, e você sabe que não foi por culpa sua, diretamente, por consequência de algo que você fez e está colhendo fruto. Mas se você está sofrendo, está sendo disciplinado, está passando por uma dificuldade, um deserto, um problema, uma luta, saiba que Deus está tratando com você, porque Ele te ama, porque você é filho. Se você estiver sem disciplina, irmãos, se não há sofrimento nenhum na tua vida, não há nenhuma tribulação, nunca há luta nenhuma, não há deserto nenhum, nunca há dificuldade nenhuma, tudo está muito bem, suspeite disso.
Porque talvez você não seja filho de Deus. Porque aquele que é filho de Deus, Deus ele disciplina. E a disciplina de Deus é dessa maneira, fazendo a gente passar por situações que a gente não quer, nos corrigindo, nos exortando, permitindo que coisas nos aflijam, porque Ele sabe que aquilo ali vai ser uma situação que vai nos moldar, que vai trabalhar na nossa vida para a gente crescer. É a disciplina de Deus, como Ele diz no versículo 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Ou seja, um verdadeiro pai, ele corrige o filho. Se você não corrige o seu filho, você não pode ser chamado de pai. Você pode até ter ajudado a fazer ele, mas se você não corrige o seu filho, se você não disciplina ele, se você não ensina ele no caminho que ele tem que andar, você não está agindo como pai. Você pode dar tudo que ele quer. Você pode dar todo o dinheiro do mundo para ele. Você pode pagar a melhor escola, pagar o melhor plano de saúde, dar todos os brinquedos do mundo. Mas se ele está vivendo sem disciplina, se ele está vivendo sem correção, se ele está vivendo sem direção, você não está agindo como um pai. Você está sendo omisso. Você não está cumprindo o seu papel, irmãos. Você está em pecado diante de Deus. Porque Deus, a vontade de Deus é que a gente ensine a criança no caminho que ela deve andar. É o que diz lá em Provérbios, capítulo 22, 6. Então essa é a nossa responsabilidade. Um verdadeiro pai corrige o filho. Aí como ele diz aqui, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então é como eu disse, se você está sem correção, se a sua vida tudo é mil maravilhas, não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum deserto, nunca tem nenhum problema, há uma probabilidade muito grande de você não ser filho, você ser bastardo. Porque o filho, eu não estou dizendo que você vai passar a vida toda sofrendo, não me entenda mal, mas vai ter momentos na vida em que Deus vai olhar para nós e Ele vai pensar assim, realmente, eu já falei, não deu jeito. Eu vou ter que agora tomar medidas mais sérias, mais duras. Eu vou ter que realmente permitir certas situações. Eu vou ter que permitir certas lutas, certos desertos, para ver se ele muda, para ver se ela muda, que pode ser que assim ele se salve, ela se salve. Deus faz isso. E tem exemplo na Bíblia disso? Com certeza, irmão, é só o que tem. Eu vou citar só um exemplo aqui do Antigo Testamento, dentre muitos. O profeta Jonas. Deus tinha vontade para a vida dele, que ele fosse profetizar em Nínive. O que ele faz? Pega o caminho inverso e vai para Tarsis, pega um navio para Tarsis. O que Deus faz? Quem lembra aí o que Deus faz? Manda o quê? Manda uma tempestade, o navio estava a ponto de afundar. E era por causa de quem? Por causa de Jonas. Por que a tempestade veio? Porque Deus queria ele lá em Nínive. A tempestade não iria vir se ele tivesse ido lá para Nínive, se ele tivesse obedecido. Por que a tempestade veio? Porque ele foi desobediente, estava sendo disciplinado. Era Deus açoitando Jonas, para Jonas mudar, para Jonas obedecer e dizer: Deus, eu vou fazer tua vontade. Era uma maneira de Deus trazer Jonas de volta. Às vezes, irmãos, Deus faz isso com a gente. E por que eu li esse texto? Porque Deus faz isso conosco e Ele traz um ensinamento para nós, que nós como pais devemos fazer isso com os nossos filhos. Nós temos essa responsabilidade. Deus nos deu essas bênçãos. Não é só para a gente abraçar e cheirar e beijar, não. Tem hora que precisa falar duro, tem hora que precisa corrigir, tem hora que precisa disciplinar. Irmãos, essa aqui é a verdade. Tem pai e tem mãe que diz assim: mas irmãos, eu fico com tanta pena do bichinho.
bichinho começa a chorar. Aí eu começo a chorar também, aí eu não falo mais nada. Aí eu deixo ele fazer o que ele quer. Aí o menino fica com raiva, se joga no chão. Aí eu cedo, irmão, eu deixo ele, eu faço a vontade dele, eu compro o que ele quer, faço o que ele quer. Ou então o menino grita, fala alto, desobedece, e o pai e a mãe não tem coragem de chegar junto, de chamar a atenção, de repreender, porque acha que se ele estiver fazendo isso, ele está sendo cruel, está sendo duro, não está agindo como um pai, vai estar agindo como um ditador, como um tirano, não vai estar agindo com amor. Meu irmão, é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Se você for omisso na hora que o seu filho precisa ser corrigido, aí é que você não está agindo com amor. Aí é que você está sendo omisso. Porque quando o pai e a mãe amam, ele chega junto e corrige, faz o que é necessário para colocar a criança no prumo, no curso agradável a Deus, para que Deus continue trabalhando na vida daquela criança. E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito séria. Isso aqui é muito sério, preste atenção. Se você não disciplinar os seus filhos, se a gente não cumprir a nossa responsabilidade, eles vão crescer cheios de problemas, cheios de manias, com um caráter todo deformado, se achando um rei, arrogantes, achando que pode fazer tudo o que quer na sociedade. Porque quando não há limite em casa, o que a criança aprende com isso? Que se não há disciplina em casa, ele pode fazer o que ele quiser na rua também. Ele aprende isso mesmo que seja inconscientemente. É o que a gente está ensinando quando a gente retém a vara. E eu falo a vara aqui não é só no sentido literal não, também, mas não é só no sentido literal não. A minha sogra foi que tomou mesmo, literalmente. A minha esposa contou que quando ela leu esse versículo que tinha que usar a vara, foi lá no quintal, tirou logo uma varazinha lá do pé de árvore para usar com os filhos dela. E usou muitas vezes. Mas esse é um dos métodos. Eu vou falar aqui sobre isso, mas não é o único. Mas se você não disciplinar o seu filho, meu irmão, você está criando um monstro. Você sabia disso? Você está criando um delinquente. Você está criando alguém que vai se levantar até contra você mais tarde, quando você quiser chamar a atenção dele. Que ele tiver engrossado o pescoço, capaz de bater em você, se você for querer falar contra ele. Porque você nunca falou com ele antes, ele não te respeita. Não tem temor nenhum, não tem nenhum respeito por você. Depois de adolescente é mais difícil, é mais complicado. Tem pais que ficam dizendo assim: irmão, eu não sei onde foi que eu errei. Eu não sei, esse menino não me respeita, essa menina não me respeita. Claro, você nunca criou ele. Você nunca criou, você nunca agiu como pai nem como mãe. Deixou ele fazer o que queria sempre. Criou ele do jeito que ele queria. E agora ele quer fazer as vontades dele, de continuar fazendo as vontades dele, você não quer e ele não aceita. E aí o que acontece? Ele chega na sociedade, ele chega no emprego e ele acha que pode fazer o que quiser. Vai ser um péssimo funcionário. Ele chega na sociedade, ele acha que pode fazer o que quiser, pode ter o que ele quiser, pode mexer com quem ele quiser, porque ele nunca teve limite. E isso vai fazendo parte do caráter dele, vai crescendo assim. Porque ele aprendeu isso em casa, ele não aprendeu certo em casa. E ele vai crescendo errado, vai crescendo todo distante de Deus, contrário à vontade de Deus. Então, irmãos, deixa eu dar aqui algumas orientações sobre disciplina. Partindo aqui com uma parte mais prática. Nunca dê tudo o que o seu filho quer. Nunca dê tudo o que o seu filho quer. Meu irmão, isso é bíblico. É bíblico.
Você acha que Deus atende todas as orações que os cristãos fazem? Deus responde sim para tudo, você acha? Às vezes Deus diz não. Por que Deus diz não? Você já parou para pensar? Por que Deus diz não, às vezes? Porque a gente está pedindo errado. Porque Ele não é o melhor para nós. Porque Ele sabe que aquilo pode nos afastar dEle. Não é o tempo ainda. Pode ser que depois seja um sim, mas por enquanto é não. Por que Deus faz assim? Por que Deus não dá tudo que a gente quer? Já pensou se Deus fosse dar tudo que a gente quer? Se fosse igual um gênio da lâmpada mágica, que esfrega a lâmpada aqui, faz um pedido e Deus dá tudo. A gente chega aqui, Deus, eu quero uma BMW na porta da minha casa amanhã. Aí quando você abre o portão, está lá uma BMW. Oh Deus, bom, maravilhoso. Deus, eu quero uma casa na praia. Aí você chega alguém lá na sua casa, está aqui a chave, Deus mandou te entregar a chave da tua casa. Já pensou se fosse assim, irmãos? Você já pensou que tipo de ser humano que a gente seria? Mimado. Ia até se distanciar de Deus. Não ia valorizar as coisas. Não ia crescer, não ia ter o caráter trabalhado. E muito provavelmente ia se esquecer de Deus. E ia amar muito mais as coisas do que a Deus. O fato de Deus não nos dar tudo que a gente quer é uma bênção, irmãos. Você já parou para pensar nisso? É uma bênção. Porque quando Deus não nos dá tudo que a gente quer, a gente aprende com isso. A gente cresce. A gente melhora como pessoa. Tudo isso é um trabalhar de Deus na nossa vida para a gente crescer. Para a gente entender que nem tudo é do jeito que a gente quer, mas é do jeito de Deus. E o jeito de Deus é melhor. Que tudo é no tempo de Deus e da maneira de Deus. E aí a gente aprende a depender de Deus, aprende a confiar em Deus, aprende a esperar em Deus, aprende a buscar Deus. E Deus vai trabalhando no nosso caráter. Por que Deus age assim? Porque é a melhor maneira de você agir com uma pessoa quando você está criando ela. Ninguém pode dar tudo que o filho quer, irmãos. Se você dá tudo que o seu filho quer, você está criando ele errado, pode ter certeza. Tem pais que pensam assim: irmão, eu tive muitas privações quando eu era pequeno. Teve muitas coisas que eu não tive. Então agora eu não nego nada para o meu filho. Agora eu dou tudo que ele quer. Se a gente vai ali no shopping, o que ele pedir eu dou. Qualquer brinquedo que ele quer, toma, meu filho. Eu quero aquilo ali, pai. Toma, meu filho, pegue para você, você merece. Aí dá tudo que o filho quer. Sabe o que acontece com essa criança? Você já parou para pensar nisso? O que acontece com ela? Ela cresce. Você está pensando que está fazendo bem, ela cresce. E ela não valoriza o que ela tem. Porque ela ganha tanta coisa que ela nem valoriza o que ela tem. E ela não aprende. Ela não aprende a dar valor às coisas. Ela não aprende a valorizar a conquista. Porque ela acha que tudo na vida é muito fácil. Ela vai crescendo achando que tudo é muito fácil. Que tudo que ela quer, ela vai ter. Que não existe dificuldade, que não existe luta, que ninguém tem que trabalhar para nada, que ninguém tem que conquistar nada. Sabia que tem pais que pensam que encher os filhos de dinheiro é a melhor coisa que eles podem fazer pelos filhos. Tem pais que pensam assim: a gente não é muito a nossa realidade porque a gente não tem muito dinheiro, né? Mas aqueles que têm muito dinheiro pensam assim: não vou juntar muito dinheiro, muitas coisas, casa, carro, fazer uma poupança enorme, para quando meu filho crescer, ele já ter tudo na vida. Ele já vai ter carro, vai ter casa, já vai ter dinheiro, ele não vai precisar trabalhar por nada, já vai ter tudo. Você acha que isso vai ser bom realmente para o seu filho? Se você tivesse condição de fazer isso, talvez você até faria, né? Mas isso não seria uma bênção, não. Sabe por quê? Porque ele não ia aprender o valor do trabalho, o valor de se lutar pelas coisas, de estudar, de ralar, de ter um sonho, de atingir uma coisa e lutar por aquilo. E aí quando você consegue, você valoriza porque você lutou, porque foi difícil, porque você teve que penar para conseguir. Quando você recebe aquilo ali,
é uma outra coisa, irmão. Você dá um valor enorme àquilo. Você valoriza muito mais porque você batalhou, você lutou para conseguir aquilo ali. Você entende o valor do emprego, você entende o valor de um trabalho, você entende o valor de ter uma casa, o valor de ter um carro, seja lá o que for. Tem um monte de filho de papaizinho aí que vive uma vida desregrada nas drogas, insubmisso às autoridades, a policial, acha que tem um rei na barriga, vivendo do jeito que quer, porque sempre teve tudo que quis, os pais deram tudo que eles quiseram, nunca teve limite nenhum. E aí eles não valorizam nada, não respeitam ninguém, não compreendem aqueles que não têm, não sabem o valor de ajudar alguém que não tem, porque eles sempre tiveram tudo, não estão nem aí para nada, são egoístas, vaidosos, que não valorizam as coisas. Então não dê tudo que o seu filho quer. Lá em casa, às vezes, é claro que a gente tem que dar coisas para os nossos filhos, tem que dar o melhor para os nossos filhos. Não é isso que eu estou ensinando para os irmãos para não dar o melhor. Você tem que dar o melhor, você tem que fazer o melhor pelos seus filhos, mas o melhor não é dar tudo. Às vezes você tem que dizer não, você tem que aprender a dizer não. Quando você não tem condições, quando você não tem dinheiro, quando você acha que não é o tempo para ele receber aquilo, quando você acha que não é o melhor para ele, você tem que aprender a dizer: meu filho, não dá. Ou então: eu não vou dar isso para você agora, isso aqui não é para você. E aí ele tem que aceitar, meu irmão. Porque o que acontece muitas vezes? Às vezes está no meio da loja, aí o que o menino faz? Começa a chorar, se joga no chão, sai rolando, sai gritando no meio da loja. Aí o pai: ai meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu estou morrendo de vergonha desse menino. O menino fazendo passar uma vergonha dessa aqui. Tá bom, deixa eu comprar aqui, eu vou comprar, tá bom. Aí compra. Aí o que o menino aprende com isso também? Porque a criança é esperta, viu? Você pensa que ela não é, ela é esperta. O que ele aprende com isso também? Basta eu chorar. Basta eu fazer uma mãe aqui que eu consigo o que eu quero. Eu dobro eles aí do jeito que eu quero. Basta eu chorar que eles me dão qualquer coisa. É isso que a gente está ensinando para os nossos filhos e ensinando que não tem limite. E a gente fica com pena, fica achando que está fazendo mal. E meu irmão, quando você vê que não é bom para ele, ou não é o tempo, ou você não tem condições de dar, diga não. E não é não. Porque a palavra do cristão é o quê? Sim, sim, não, não. Porque o que a gente faz muitas vezes com os nossos filhos? A gente diz não, aí depois o menino faz uma chantagem, a gente diz sim. A gente perde a autoridade como pai, irmãos. Ele deixa de nos respeitar, porque ele vai crescendo e vendo que a gente é uma pessoa que não tem palavra, que não tem autoridade, que diz uma coisa e outra hora é outra. Ou então a esposa é que desfaz a palavra do marido. O marido diz não, o marido diz não e a mulher diz: não, meu filho, assim eu vou dar. Mamãe, aí olha só como é que o filho faz. O filho é esperto demais. O filho vai lá na mãe: mamãe, eu queria que a senhora me desse isso aqui. Não vou dar não. Aí ele vai lá no pai: pai, eu queria que a senhora me desse isso aqui. Fui falar com a mamãe e ela não quis me dar. Meu filho, pois tá bom, eu vou ali comprar para você. Aí desfaz totalmente a autoridade da mãe. Aí o que o filho vai avacalhar com a mãe? Ele não vai mais ter respeito. Sabe qual é a mensagem que você está dando para ele? A sua mãe não tem voz aqui. O que ela disser aqui não vale de nada. O que vale é o que eu disser. Mesmo que você discorde dela no que ela diz, mas não discorde dela na frente dele não, porque você vai tirar a autoridade dela e vice-versa. Depois você chama ela para conversar: olha, isso aqui que você fez não foi certo não. Não é para você ter liberado isso não. Você devia pelo menos ter vindo conversar comigo. Mas não desfaça dela na frente dele não, porque você vai estar estragando o seu filho e tirando a autoridade do seu cônjuge. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Outra coisa: não deixe o seu filho falar tudo o que quer. Isso é bíblico? É bíblico. A palavra de Deus nos ensina
a não sair dos nossos lábios palavras vãs, mas sim palavras que tragam edificação. Hoje em dia tem crianças nos lares, cristãos às vezes, que falam até palavrões. E tem pai que ri, que acha que é bonito. Onde é que esse menino aprendeu essas coisas? E começa a rir na frente da criança. Aí quando você ri na frente da criança, sabe qual é a mensagem que você está passando para ela? Olha só que legal que eu falei, meu pai gostou, minha mãe achou engraçado. Às vezes o filho mete um tapa na cara da mãe, né? Aí todo mundo começa a rir, olha que legal, o menino batendo na cara da mãe. Aí a criança já vai aprendendo, então é legal bater no pai e na mãe, os outros acham bom, vou continuar batendo. Irmãos, nós temos que ter sabedoria, criar os nossos filhos com limites. Outra coisa, com a questão da fala, que isso aqui é disciplina. Não deixe o seu filho falar o que quiser dentro de casa, não. Você é autoridade sobre ele. Quem manda na sua casa não é o seu filho, não, é você. Porque tem filho dentro de casa, irmãos, que fala o que quer com os pais. Levanta a voz, grita, fala o que quer, e os pais não dizem nada, aceita aquilo ali. Sabe o que você está fazendo com o seu filho? Você está destruindo ele. Você está fazendo ele crescer achando que ele é que manda, que ele é que diz, e quem faz, que determina, e que você não é ninguém. Não aceite seu filho gritar com você. Não aceite ele falar alto. Não aceite ele falar palavrão, ele desrespeitar. Meu irmão, nós somos a autoridade de Deus na nossa casa. Você homem. Você homem que é o cabeça. Deus te colocou como cabeça para ser líder. Não é para você ser liderado pelo seu filho, não. É para você liderar a sua casa. A última palavra ali é sua. Não é porque tem casa, irmãos, que as crianças fazem o que quer com os pais. Levanta a voz, grita, desrespeita, desobedece e fica por isso mesmo. Não tem disciplina, não tem correção, não tem exaltação, não tem nada, irmãos. Sabe, tem um programa que eu gosto muito de assistir, chamado Super Nanny. Vocês conhecem também, né? É uma bênção, irmãos. Esse programa é muito bom, eu indico, viu? Uma das poucas coisas que tem na televisão que vale a pena assistir. Eu não sei se ainda tem no SBT, mas quem tem canal por assinatura tem também na Inglaterra, porque foi copiado de lá. Tem a Super Nanny de lá que passa nos canais por assinatura, que é muito bom também. A mulher ensina, como é que você disse? Eu não sei nem se ela é cristã, mas ela ensina. Ela é cristã, ela ensina os pais a corrigir os filhos, aos pais tomarem a sua posição como pai e como mãe. E ela chega nas casas, tem casa que o filho é que manda. É impressionante, o filho é que determina como é que vai ser. Usa de chantagem, de choro, de grito, fala alto, e os pais fazem tudo o que o filho quer. Não repreende, não disciplina, não tem nada. E aí ela chama os pais para conversa e dá uma dura nos pais. Teve uma vez, irmãos, que ela foi na casa de um pastor. Mas esse pastor, meu irmão, se eu estivesse no lugar dele, eu tinha morrido de vergonha da minha igreja. Eu tinha morrido de vergonha de chegar na minha igreja no outro dia, porque a casa do homem não tinha limite nenhum, não tinha disciplina, um monte de coisa fora da vontade de Deus. E ela teve que chamar a atenção deles. E ele sendo um pastor, irmãos, um homem que dirige o rebanho de Deus, e na sua própria casa, ele não sabia governar a sua própria casa, governar a sua família. A família toda desestruturada. Foi preciso uma pessoa vir de fora para chamar a atenção dele, para ele se consertar. Que vergonha, né? E como será que está a nossa casa, hein? Como é que seria se a Super Nanny fosse na nossa casa, hein? Como é que seria? Pensei aí. Será que a gente ia levar muito carão?
Porque tem casos de cristãos, irmãos. Tem casos de cristãos que a casa está de cabeça para baixo. Os filhos estão crescendo sem disciplina. Outra coisa, outra atitude que você tem que colocar limite. Não deixe seus filhos vestir o que quiser, não. Hoje em dia, nessa sociedade aqui, está uma libertinagem só. Você sai na rua hoje, o povo está andando quase nu no meio da rua. E isso está sendo ensinado às vezes já dentro de casa. Às vezes as crianças já estão sendo vestidas de maneira sensual, às vezes dentro da casa de crentes também. E não há um ensinamento, não há uma correção, não se ensina, deixa-se fazer o que quiser. Eu vejo crianças aí na rua, irmãos, andando já de maneira sensual, provocante, despertadas de maneira cedo para o sexo. Nessa questão de não dar tudo que o seu filho quer, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante para os irmãos. Nessa era tecnológica que a gente está vivendo, tem pais que acham que é uma maravilha dar um celular para os filhos, um smartphone. Se for um celularzinho que nem o que eu tenho, que só dá para ligar, pode dar, não vai fazer nada mesmo. Só vai brincar naquele joguinho. Agora você dá um smartphone para o seu filho, ele vai acessar o mundo todo através daquele celular ali. E o pior, muitas vezes o pai não sabe nem o que o filho está fazendo, não sabe o que o filho está assistindo, não sabe com quem o filho conversa, não sabe o que o filho está jogando, não sabe de nada que o filho faz no celular. Não sabe de nada. E às vezes o diabo está entrando na sua casa através do celular do seu filho, com a permissão sua, porque você que deu para ele, porque não dá limite, não tem disciplina. Quantos cristãos hoje que estão errando nisso com seus filhos? Seus filhos têm celular e fazem o que quer, acessam o que quer, não tem limite nenhum, não tem disciplina nenhuma. E os seus filhos às vezes podem estar se perdendo, sendo doutrinados pelo mundo, pelo diabo, e você não está sabendo. E aí você está achando que é só trazer o seu filho para a igreja? Não ensine o seu filho na sua casa, não dê limite para ele não, para você ver o que vai acontecer quando ele chegar na adolescência. Porque sai dizendo que é culpa do pastor. Sai dizendo aí que é culpa do pastor, da igreja que não ensinou. Quando os principais responsáveis por ensinar os filhos somos nós, os pais, irmãos. Somos nós. Você tem que cuidar do que o seu filho vê, do que o seu filho assiste, com quem é que ele fala, o que é que ele joga. Eu ouvi uma história, um pastor citando uma história de uma criança, se eu não me engano, de 5 anos. Você sabe o que ela estava fazendo com o celular? Ela estava batendo foto da sua genitália e mandando pelo WhatsApp para os seus amigos. Uma criança de 5 anos estava fazendo isso. Meu irmão, às vezes tem criança que está acessando site pornográfico, que está conversando com um pedófilo, e você não sabe. Tenha cuidado com o que o seu filho está vendo, meu irmão. Não, deixa o bichinho aí, deixa ele se divertir, é uma distração para ele. É uma distração do inferno muitas vezes, porque uma criança, nem nós que somos adultos às vezes não sabemos botar limite nessas coisas, quanto mais uma criança, irmãos. Tudo que ela puder acessar lá, e elas são inteligentes. O meu filho sabe mexer melhor do que eu no smartphone. Tudo que eles forem acessando lá, eles vão vendo e vão absorvendo. As crianças são igual uma esponja, irmãos. Tudo que eles veem, que eles ouvem, eles vão absorvendo no caráter deles e vai sendo moldado. E o diabo está ali trabalhando, destruindo a vida do seu filho dentro da sua casa, e você está deixando. Tenha cuidado, meu irmão, fique alerta, abra os seus olhos, cuide do seu filho enquanto é tempo, para que o diabo não destrua a vida dele. Outra coisa, não deixe o seu filho
fazer o que quiser. Não é o filho que determina o que é que ele tem que fazer ou o que ele tem que ser, irmãos. Nesse caso que eu li aqui da reportagem, uma criança de 9 anos não deve determinar isso não. Quando ele for adulto, se ele quiser, o próprio Deus dá a liberdade para ele, até de pecar. Se ele quiser pecar, Deus ele dá essa liberdade para as pessoas. Deus não obriga ninguém a servi-lo não. Nós somos livres. Mas enquanto criança, quem tem que determinar são os pais, dizer, olha, isso aqui não é bom para você. Deus não te criou assim. Deus te criou para ser homem e ensinar aquela criança. Mas aí a criança diz que quer ser menina, aí os pais aceitam que o menino quer ser menina. Veja que coisa abominável, irmãos. Da onde que o meu filho de 9 anos é que vai determinar lá em casa o que é que ele vai ser e o que é que ele vai fazer? Quem determina o que é que ele vai fazer, o que é que ele não vai fazer, enquanto ele é criança e não tem discernimento, somos nós que somos os pais dele. Somos nós que instruímos ele. Somos nós que dizemos, olha, isso aqui é que é bom para você, você vai fazer isso aqui você não pode. Lá em casa, irmãos, eles têm que andar na linha. Quer jogar videogame? Pode jogar. Mas vamos ver qual é o joguinho que você está jogando aqui. Não, esse jogo aqui você não vai jogar não. Tem pai aí que está deixando o filho jogar videogame. Se você chegar lá na casa do cristão, está lá o menino de 8 anos jogando videogame, tacando um tiro de escopeta na cabeça do outro, chega o sangue, jorra na tela, cortando o outro pelo meio, jogando um jogo onde o personagem do jogo tem que matar, tem que roubar, tem que fazer todo tipo de coisa ruim, e o filho dos crentes está lá jogando, e os pais achando que aquilo ali é muito legal. Os pais deixam os meninos assistir o que quer, pode assistir qualquer coisa na televisão, pode assistir filme de adulto, cheio de pornografia, cheio de coisa errada, de violência, as crianças estão assistindo dentro de casa. Não há limite de nada, não há disciplina nenhuma. O filho assiste o que quer, o filho faz o que quer, o filho fala o que quer, o filho lê o que quer. O filho é que decide, os pais não decidem nada, irmãos, não é assim. Os nossos filhos são responsabilidades nossas, nós é que temos que instruí-los. E outra coisa, não é só você dizer o que é certo e o que é errado, não. Tem que ter limite, viu? Você não vai deixar o seu filho todo dia, o dia todo assistindo televisão e na internet, não. Lá em casa, tem o tempo de televisão. Passou o tempo de televisão, desliga. Tem o tempo para ir no computador, no celular. Passou o tempo, desliga. Começa a chorar e se bater no chão. Não vai calar a boca não? Vou já lhe disciplinar. No instante fica bem caladinho. E aceita. Tem pais que deixam os meninos passar o dia todo no celular, na televisão, fazendo o que quer, vendo tudo o que quer. Irmão, nós temos que colocar limite nos nossos filhos, temos que ter cuidado. Sabia? Eu falei isso em outra mensagem, mas não custa nada lembrar. Tem pais que não sabem disciplinar o seu filho, colocar limite. Tem crianças aí que estão viciadas em internet. Sabe, eu estou falando viciado mesmo, como um viciado em droga. Tem muitas crianças que estão desse jeito. Que se você tirar, ele tem crise de abstinência, ele fica em tempo de morrer, porque ele não está no celular, não está na televisão, não sabe nem brincar mais, a criança não sabe nem brincar, não tem nem criatividade de nada, porque está igual um zumbi na frente da televisão e do computador o dia todo, sendo educado e doutrinado pelo diabo, muitas vezes. Então, irmão, nós temos que dar limite aos nossos filhos, nós temos que ensiná-los, nós temos que discipliná-los. Deixa eu ler para vocês aqui Provérbios 13, 24. E outra coisa, lá em casa, lá em Provérbios 13, 24, lá em casa, eles já têm as tarefas deles, viu? Eles têm as tarefas deles que eles têm que fazer.
eles podem espernear à vontade. Enquanto eles não terminarem as tarefas que eles têm no colégio e outras coisas a fazer de casa, de acordo com a idade deles, nem pensar em computador nem em celular. Tem dia que eles não fazem as tarefas. Além de não ir no computador e no celular, ainda é disciplinado. A gente tem que colocar limite, irmãos. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Olha, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama realmente disciplina. Então nós temos que disciplinar. Isso é uma prova de amor, irmãos. Isso é uma prova de amor, disciplinar o filho. Criar o filho no temor de Deus, na disciplina. E como é que se disciplina, irmãos? É só batendo? É só dando paulada? Dando paulada? Em tempo de matar o menino, é assim que se disciplina? Irmão, eu vejo a disciplina como um progresso. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Falar. Use da sua autoridade como pai, com amor, e fale com seus filhos. Oriente eles, converse com eles. Diga para eles o que é certo e o que é errado. Repreenda. Se não funcionou a fala, aí exerça outros tipos de disciplina. Colocar ali num cantinho para pensar no que fez, tantos minutos. Tirar alguma coisa que eles gostam por um tempo. Não deu certo nada dessas coisas. Aí você já pensa numa chineladazinha no bumbum. Para corrigir o seu filho ali também. Corrige. Muitos pais fizeram isso no passado e os filhos estão bem aí até hoje. Nem morreram. A mãe do pastor pisava no pescoço dele, ele está aqui hoje, é pastor da igreja. Glória a Deus. Até isso o governo quer proibir. Criou a lei da palmada, dizendo que os pais não podem dar nem palmada no filho. Ou seja, querem que a gente crie os nossos filhos sem limite, sem disciplina. Então, meu irmão, exerça a disciplina que for necessária, de acordo com o discernimento que Deus te dá, que você vê que é necessário, mas não deixe de corrigir e de ensinar o teu filho, não. Para que o teu filho possa crescer e se tornar um homem ou mulher de Deus. Alguém que anda na presença de Deus. Alguém que tem respeito por você, respeito por Deus, respeito pelas autoridades civis. Alguém que vai se tornar um cidadão de bem. Alguém que vai andar no caminho do Senhor. Agora tire a vara, a disciplina do teu filho para você ver o que é que ele vai se tornar. O mais provável é ele se tornar um delinquente, se tornar um monstro. Amém? Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.